Meus irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras nessa noite. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 5, vamos até o versículo de número 10. Vamos dar continuidade aos sermões em Colossenses. Todos encontraram, irmãos? Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós estamos diante de Tua palavra nesse momento de nossos atos de adoração. E esta oração precede a Tua palavra que será pregada, anunciada a esta congregação nessa noite. Por isso nós suplicamos, Senhor, Tua misericórdia, que o Teu Espírito prepare este povo, seu coração, e encontres em nós coração fértil para que a Tua palavra cresça e frutifique. Ó Senhor, que o que seja dito pelo Senhor, pela Sua palavra somente. E sobre nós vem o poder do Teu Espírito Santo para nos instruir na Tua palavra e que não reste dúvidas de que o Senhor falou conosco por meio da pregação. Amém. Livra, Senhor, o pregador de falar o que não está registrado, o que não está escrito. Livra, Senhor, aquele que anuncia as boas novas, de implementar no sermão as suas ideias. Isso não vem acontecer, mas que a Tua palavra fale por si mesma e o meu dever aqui cumprido seja apenas não atrapalhar o que a Tua palavra diz e ensina para o Teu povo. Que o Senhor fale a todos os corações que aqui estão. Que as minhas palavras sejam claras, simples, objetivas e diretas, para que o Teu povo seja instruído, para que pecadores sejam conduzidos à fé, para que sejamos santificados na Tua palavra, que é a verdade. E para que Teu Espírito tenha, Senhor, liberdade de transformar-nos por meio da Sagrada Escritura. Venha a nós, Senhor, através deste meio de graça que é a palavra. Sabemos que, diante da pregação fiel, somos responsáveis. Sabemos que a responsabilidade, Senhor, não está apenas sobre o pregador, mas sobre toda a congregação que escuta a mensagem fiel sendo anunciada. O Senhor requer fidelidade do pregador e requer fidelidade da congregação. Por isso, dá-nos ouvidos santos e piedosos para ouvirmos a Tua voz. Para aqueles que têm os ouvidos tapados pela impenitência, que o Senhor destape. Que o Senhor abra os ouvidos e os olhos para que se veja a cruz, o Cristo crucificado, morto e ressuscitado, para a glória e louvor do Deus Todo-Poderoso. Amém. Que o Teu Evangelho penetre nos nossos corações. Converta-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade, porque lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho.
Portanto, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam para o teu louvor, rocha minha e redentor meu. No nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Na semana passada continuamos observando do versículo 24 do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2, e hoje nós partiremos ainda do versículo de número 5, iremos até o versículo de número 10. Esse trecho da epístola é de grande valor para nós, para a Igreja de Cristo, porque segue o raciocínio de Paulo sobre o zelo da igreja. Se a porção anterior nos falou sobre o zelo do ministro quanto ao rebanho, nesta porção nós temos algo desafiador para nós, porque remete-se ao zelo da igreja. Mas aqui vemos que a função de um ministro, de um pastor, não é apenas alimentar e cuidar das ovelhas, mas também de protegê-las, de afugentar os lobos. O apóstolo Paulo versa aqui uma série de ensinamentos e orientações à igreja de Colossos, usando metáforas importantes, metáforas teológicas, não apenas metáforas linguísticas, para que a igreja entenda a importância do evangelho, sendo a fonte de manutenção da piedade da igreja. A doutrina bíblica está sendo frisada por Paulo aqui como uma fonte inigualável de manutenção da pureza da igreja de Deus. João Calvino disse certa vez que a igreja é o aprisco e a doutrina é a cerca. É a cerca que protege este rebanho. A igreja precisa dar ouvidos à doutrina, mas quando nós falamos sobre isso, corremos em alguns perigos, e eu quero nessa introdução frisar esses perigos. Primeiro, que nós temos duas espécies de igrejas possíveis diante de nós quando nós observamos esse texto. A primeira espécie são aquelas igrejas que não são pastoreadas, mesmo tendo o ensino da palavra. E nós não estamos falando aqui de uma igreja que ensina doutrinas distorcidas ou que não ensina o verdadeiro evangelho. Estamos falando de uma igreja que até tem ensino verdadeiro, ensino ortodoxo, mas não há pastoreio. Isso é um perigo. Isso é um perigo que acarreta vários problemas para a igreja. Porque uma igreja que tem ensino, mas não tem pastoreio no sentido de interação, de inter-relação, de comunhão, é uma igreja que sofre de apatia na comunhão dos santos. Ela é intelectualmente instruída, conhece os pontos principais da sagrada teologia, professa de cor os 5 pontos do calvinismo, ou os 5 solas da reforma, ou até mesmo tem em sua memória os catecismos reformados. Mas se não há verdadeiro pastoreio ao rebanho, o que temos ali é apenas manifestação de intelectualidade cristã. E a comunhão é morta, fria, apática, distante. Há igrejas, por outro lado, sem ensino, mas que são igrejas carismáticas, povo atencioso e até espirituais. Ali se canta a musiquinha "Visitante, seja bem-vindo", e todos se abraçam. Ali as pessoas têm certas programações após os cultos para atenderem aqueles que estão visitando pela primeira vez, mas não há doutrina verdadeira. Esta igreja é igualmente perigosa. E talvez ainda mais perigosa. Porque sejamos sinceros, a maioria dos homens prefere estar num lugar que é bem acolhido, mas há mentira sendo ensinada, ou num lugar onde há verdade sendo ensinada, mas não há acolhimento. Não precisamos ir longe. Só basta abrir diante de nós os grandes movimentos modernos dentro do evangelicalismo brasileiro. Os movimentos de teologia da prosperidade, teologia do coach, os grandes movimentos neopentecostais que arrebanham pessoas de um número infindável, templos enormes, para milhares de pessoas, ouvindo tudo, menos o evangelho. Mas ali há acolhimento.
Uma igreja com doutrina e apática no cuidado e amor está em erro diante de Deus e diante das Sagradas Escrituras. As duas coisas andam juntas. Não precisamos escolher uma a outra. Se nós temos a verdade, a verdadeira doutrina, devemos ser fervorosos no zelo da doutrina, mas devemos ser fervorosos no amor. Essa foi a advertência de Jesus à igreja de Éfeso, no livro do Apocalipse. Aquela igreja resistia aos falsos mestres, resistia à heresia, resistia ao erro. A igreja de Éfeso teve grandes mestres. Vamos lá, Paulo, Timóteo, alguns dizem que João. Então aquela igreja teve pastores de renome no primeiro século, mas Jesus diz que aquela igreja abandonou o primeiro amor. Não é possível termos um amor fervoroso por Cristo sem termos um amor fervoroso pela igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. Aqui, irmãos, nós temos também que considerar que se não somos esforçados para a manutenção da comunhão, o pecado está no mesmo nível de sermos infiéis à doutrina. No mesmo nível. Não é uma questão de estilo, mas porque eu sou tímido. Então, eu não tenho dificuldade em me aproximar das pessoas. Veja bem. Primeiro, que nós temos, obviamente, diferentes formações. Nós temos histórias diferentes. Mas a timidez é uma manifestação de orgulho. Porque você tem receio de como será julgado pelas pessoas. Mas, pastor, é porque eu talvez não saiba me expressar. Não se prenda a isso. Um bem-vindo, é bom ter você aqui, ou uma fala do tipo, você tem algum motivo pelo qual quer que eu ore por você essa semana? Ou mesmo procurar um irmão, uma irmã da igreja e dizer, eu orei por você essa semana. Eu orei por sua saúde essa semana. Isso fortalece os nossos laços de comunhão. Não podemos achar que porque marcamos um almoço juntos, ou um jantar juntos, ou um dia em um clube de campo juntos, aquilo é comunhão. Não é. Aquilo pode ser um dia de lazer muito bom e muito interessante, mas comunhão é mais profundo que isso. E somente o povo de Deus consegue desfrutar verdadeira comunhão. Tenhamos cuidado para não termos a mente abarrotada de informações teológicas, mas o coração vazio de afeição pelo Evangelho, por Deus e por seu povo. Que a proporção do nosso amor por Deus e pelo seu povo seja igual à proporção do conhecimento que nós temos de Deus e da teologia e das Sagradas Escrituras. Vamos para o texto? Veja o versículo 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Aqui é interessante nós observarmos todas as palavras que Paulo tem usado. Primeiro, nós vamos observar aqui, verificando, isso demonstra o aspecto de supervisão do ministério pastoral. Paulo acompanhando aqueles irmãos, mesmo nunca tendo ido ali naquela igreja de Colossos, mas ele está supervisionando aqueles irmãos. Segundo, ele usa duas palavras importantes aqui, ordem e firmeza. Primeiro, quando ele usa ordem, ele usa uma metáfora militar. Uma igreja deve seguir de forma ordenada, servir a Deus debaixo das ordens da sagrada doutrina e não seguir a ventos de doutrina, a mestres do nosso tempo. Uma igreja deve ser disciplinada em seguir aquilo que o seu mestre ensinou. Depois nós devemos entender aqui que a igreja deve permanecer firme. Isso também tem a ver com perseverança.
perseverarmos no conhecimento de Cristo. A firmeza refere-se também a tempos de adversidade. Nós devemos permanecer firmes em tempos de adversidades, em tempos de perseguição, em tempos de dor, em tempos de incerteza, em tempos em que nós não conseguimos vislumbrar o futuro para a nossa própria vida. A nossa fé deve estar arraigada, firmada em Cristo apenas. A fé da igreja não está firmada numa denominação. A fé da igreja não está firmada num pastor. A fé da igreja não está firmada em nada que seja temporal. Está firmada em Cristo. Cristo é a rocha que a igreja está edificada sobre ele. É nessa rocha que somos firmados. É nessa ordem que seguimos. Paulo disse o seguinte a Timóteo, na segunda epístola, verso 14 do capítulo 3. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. As nossas emoções podem nos enganar, irmãos. As nossas emoções e os sofrimentos ou adversidades que passamos na nossa vida podem desviar o nosso pensamento da correta doutrina. Porque tentarão adaptar o que a Escritura diz ao nosso momento, à nossa circunstância. Veja, entenda o seguinte, a palavra de Deus também é para nós circunstancial, situacional. Ela opera e se dirige para a nossa vida em vários momentos. Qual é o grande problema? É que quando nós estamos afastados da palavra de Deus, estamos afastados das orientações de Deus para todo e qualquer momento da nossa vida. Parece que os nossos olhos cegam, se fecham. E nós começamos a tentar dirigir a nossa vida pelos nossos próprios passos, pelos nossos próprios pensamentos e nossos próprios conceitos. Aí começa toda a queda. Quando a palavra de Deus deixa de nos reger. Observe aqui outras palavras interessantes do apóstolo Paulo. Veja o versículo de número 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Paulo leva nossa mente aqui para o que Jesus diz em João 14,6. Eu sou o caminho. Paulo diz, não é só receber a Cristo, é andar em Cristo. Permanecer em Cristo. Você tem permanecido em Cristo? Tem andado em Cristo? Tem firmado sua vida em Cristo? Tem seguido essa vida ordenada em Cristo, ou sua vida está uma verdadeira bagunça, um caos, de cabeça para baixo, que você não sabe onde começa nem onde termina? Já pegou aqueles ninhos de fio que você não sabe nem por onde começar para desenhar aquele negócio? Você passa um tempo assim olhando para ver por onde vai, porque às vezes tem um bocado de nó cego ali. Como é que eu vou? A primeira coisa que vem na sua cabeça é: vou cortar. Quando a nossa vida não está caminhando em Cristo, não estamos andando em Cristo, ela fica desse jeito. Um labirinto, um ninho. Mas Cristo é ordem. Na desordem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. João nos diz algo interessante no primeiro capítulo. E João está dialogando com Gênesis. Gênesis começa nos dizendo que o mundo era caótico, a terra era sem forma e vazia. Caos é sinônimo de desordem. João começa dizendo que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Jesus é a luz do mundo. E João não está falando apenas do mundo criado, físico. João está falando de nós, das trevas da nossa alma, do nosso coração, do caos que habita em nós. João nos disse, Cristo é a luz. Onde há luz, há ordem. Onde há luz, podemos discernir a bagunça e o caos escurece. Mas se não estamos andando nessa luz, se nós não estamos andando em Cristo, a coisa vai permanecer ininhada, bagunçada. E nós não vamos saber
qual é a porta por onde devemos sair. Mas eu posso dizer a você qual é a porta. Jesus. Ele fala isso em João. Que nós iremos entrar e sair. E ali fala da nossa liberdade em Cristo. Não fala da possibilidade de perder a salvação. Fala da nossa liberdade em Cristo. Nele nós vamos encontrar liberdade para transitarmos devidamente na nossa vida. Se não andamos nele, estamos caminhando por caminhos perigosíssimos. Mas se estamos caminhando nele, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal nenhum, porque ele está conosco. Observe ainda, versículo de número 7. Nele radicados. A ideia aqui é raízes. Raízes crescendo em Cristo, enraizados nele. Isso quer dizer que não somos transportados facilmente de um lugar para o outro, mas estamos fixados em Cristo. Estamos enraizados nele. Não mudamos de solo. É ali que a árvore cresce e frutifica. Estamos enraizados em Cristo? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 1. Vamos ler esta porção interessante do Salmo 1. Verso 1 nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja como é progressivo isso, né? Ele não anda junto, ele não para por um tempo, e ele não se demora no caminho da impiedade. Esse é o homem justo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É na lei do Senhor que esse homem anda. É na lei do Senhor que ele se detém. É ali que ele para, de forma breve, de forma mais demorada. É ali que ele progride, não no caminho dos ímpios, mas na lei do Senhor. Antes, ele tem o seu prazer, ou seja, do contrário, a andar com o ímpio, a assentar-se, a parar ali, deter-se ali. Do contrário, ele faz isso em relação à lei do Senhor. O seu prazer está nela, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, enraizado ali, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Qual é o problema desse texto? Imediatamente para nós. Você já viu um crente, por mais fiel que ele seja, ter sucesso em tudo o que ele fez na sua vida? E como é que a gente explica essa última frase? Observe com atenção o livro dos Salmos. O Salmo 2 é um salmo messiânico que trata sobre o reinado do ungido de Deus. O povo de Israel tinha a expectativa da vinda do Messias, daquele que reinaria sobre o povo, que governaria. O Salmo 1 não é diferente na sua intenção. Aquele que não se detém no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios. Aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, que é como uma árvore plantada junto à corrente de águas e frutifica, e tudo o que ele faz será bem sucedido, é Cristo. Esta árvore é Cristo. Esta árvore plantada junto à corrente de águas que dá o fruto no devido tempo. Isaías diz
que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Esta árvore é Cristo. Cristo frutifica. Cristo não é árvore infrutífera. E todos aqueles que são enxertados nessa videira frutificarão, porque diz a Escritura, na fala do próprio Mestre, que aquele que está ali e não dá fruto é cortado, lançado no fogo. Foi assim que Jesus ensinou. Nós estamos enraizados em quem? As nossas raízes estão crescendo para onde? Para que lado? As nossas raízes estão crescendo para expectativas terrenas, para as possibilidades das nossas melhoras terrenas, para os nossos sonhos puramente terrenos, ou elas estão crescendo em Cristo, se aprofundando. A ideia de enraizados é um aprofundamento. A sua vida espiritual hoje é mais profunda do que no ano passado, nos anos anteriores, ou você tem regredido espiritualmente? Paulo está falando aqui, está ensinando aqui o que começou a dizer no versículo 5. Eu estou verificando a fé de vocês. É uma anatomia da alma, como dizia Calvino. Um exame minucioso da alma. Somente o Espírito Santo poderia fazer isso e registrar isso dessa forma na fala de Paulo. Mas ele continua dizendo, não apenas radicados, edificados. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E não deve mudar isso. Deve permanecer na tradição bíblica. Veja, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Essa é a manifestação pública da nossa fé. As nossas ações de graças. Vivendo de forma grata por conta do que Cristo fez, radicados e edificados. Se falamos anteriormente do enraizamento profundo da nossa fé, quando tratamos de edificação, estamos tratando de crescimento. Devemos crescer para baixo e crescer para cima. Edificados e edificando. Quem é responsável pela edificação da igreja? Deus. E Deus usa que instrumentos? Os membros da igreja. O sacerdócio real de todos os crentes. Quando Paulo foca no tema a supremacia e a suficiência de Cristo nessa epístola, ele faz isso, como vimos no capítulo 1, em relação à criação e em relação à igreja, e no trabalho de Cristo e do Espírito Santo na igreja, usando a própria igreja para edificação mútua. Isso acontece da mesma forma quando Paulo registra sobre os dons espirituais, no capítulo 12 e 14 de 1 Coríntios. Os dons foram dados à igreja primitiva para edificação mútua, e dons que permanecem, como de ensino, de pastoreio, os dons de misericórdia, os dons de governo, falados por Paulo, permanecem, esses dons, para a manutenção da edificação, da comunhão da igreja. Por isso nós somos edificados, confirmados na fé, como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Estamos crescendo em ações de graças, ou estamos crescendo em murmuração? Estamos crescendo em ações de graças, ou estamos crescendo em egoísmos? Estamos crescendo em ações de graças, ou estamos crescendo em infidelidade ao Senhor e à sua palavra? Estamos crescendo em quê? Se não estamos crescendo no Evangelho, nós não estamos crescendo. Nós estamos decrescendo. Estamos retroagindo. Se você acha que realmente viver a sua vida, fazendo com que a religião seja apenas uma parte dela e não o todo dela, você está regredindo. Você está abandonando os fundamentos. Você está se apartando da verdade do Evangelho. Está não caminhando mais em ordem, mas em desordem. Não em firmeza, mas em solo instável. Casa edificada sobre a areia. Vejamos então o verso seguinte, meus irmãos. Verso de número 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Certa vez, um pastor me disse que tinha desconfiança de qualquer crente que fosse estudar filosofia por causa desse versículo. Então está perdido, porque eu estudei.
quando Paulo faz advertência aqui sobre filosofia, não é o estudo filosófico, mas há filosofias que estavam acontecendo e se desenvolvendo no seio de Colossos que questionavam a divindade de Cristo, que questionavam a união das duas naturezas em Cristo. Isso para Paulo era vã filosofia e sutilezas, pensamentos humanos que questionavam os ensinos divinos. Então Paulo diz, isso deve ser rejeitado, vocês devem ter cuidado com isso. O que era ainda incipiente, mas o que veio a ser chamado depois de gnosticismo, já estava presente aqui. A heresia colossense misturava misticismo com legalismo judaico, com zelo pelo cerimonial judaico. E tudo isso estava penetrando na igreja e causando um certo desconforto. Paulo estava dizendo, tenham cuidado com isso. Cuidado com essas vãs filosofias no meio da igreja. E ele continua a dizer aqui, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo está ensinando aquela igreja e a nós também. O fundamento da vossa fé é a doutrina que está registrada nas Sagradas Escrituras. Esse é o fundamento da nossa fé. Meus irmãos, nós vivemos em dias bem bizarros, que é possível vermos um crente compartilhar uma história no seu Instagram de Augusto Nicodemos e ser seguido por um coach. Você não entende nada. Bugou geral. Você sai da sã doutrina, da água limpa para a lama e acha que está se alimentando, que está refrigerando sua alma. A falta de discernimento no povo evangélico do nosso tempo é terrível. O que parece é que se vai pescando o que agrada. Isso aqui é bom para mim, então eu pego. Isso aqui é bom para mim, isso não eu pego. Isso aqui é bom para mim, isso não eu pego. E aí essas pessoas se valem naquele texto que a gente deve examinar tudo e reter o que é bom. Mas como vai reter o que é bom se não conhece a verdadeira doutrina? Como vai reter o que é bom se não conhece o que Cristo diz? O que o Evangelho diz? Não vai reter o que é bom. Você vai julgar que aquilo é bom. Tem muita gente achando que está bebendo água mineral e está saciando sua sede no esgoto. Tem muita gente que acha que está comendo comida francesa, mas está comendo lixo. Precisamos voltar às Sagradas Escrituras. Antigamente nós éramos chamados como o povo do livro. O povo do livro. Hoje eu nem sei como é que a gente é chamado. Sei lá. O povo da campanha, né? O povo da briga. O povo da dissensão. Deus tenha misericórdia de nós. E que o Espírito Santo nos arraste de volta para a sã doutrina. Veja o versículo 8. O versículo 9, perdão. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja que é isso que é a resposta ao que Paulo chama de filosofia vã e de sutileza. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o questionamento que essas filosofias faziam era sobre as naturezas de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. Então, sabemos pela Escritura Sagrada que Deus visita com sua graça comum todos os conhecimentos humanos. Todas as ciências são beneficiadas pelo conhecimento de Deus. Porque as ciências só existem porque Deus é sábio. Porque Deus conhece exaustivamente todas as áreas. Todas elas são visitadas pela graça comum de Deus. Mas isso não quer dizer que todas elas sejam redimidas. Então, todo pensamento nesse mundo deve ser observado criticamente à luz da palavra de Deus. E aí sim, conhecendo a palavra de Deus, podemos reter o que é bom e rejeitar aquilo que não serve para nós. No versículo 10, Paulo diz, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aperfeiçoados em Cristo. Amadurecidos em Cristo.
Podemos perguntar a nós mesmos nessa noite: eu sou um crente maduro? Você pode afirmar nessa noite: eu sou um crente maduro? Isso deve nos incomodar e deve ser uma pergunta que a gente deve carregar. Eu sou um crente maduro? Eu tenho amadurecido em Cristo? Ou eu permaneço em pecados de décadas, em imaturidades de tantos anos, e não supero isso, não venço isso? Eu carrego mágoas há muitos anos e não perdoo. Eu não consigo superar o meu orgulho, eu não consigo abandonar a minha ira, as minhas explosões. Eu não consigo crescer em longanimidade, em benignidade. Eu não consigo parecer com Cristo. Nós podemos dizer, somos aperfeiçoados, estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. O que é que nos cabe? Nos cabe olharmos para o Evangelho e verificarmos a nossa vida. Veja, irmãos, corremos um perigo. Há muitos crentes lendo a Bíblia. Muitos crentes lendo a Bíblia. O Brasil é um dos países que mais vende Bíblia no mundo inteiro. Então há muita gente comprando Bíblia e lendo Bíblia, mas não entendendo nada do que está lendo. Absolutamente nada. Ler a Escritura não é apenas identificar os códigos que estão aqui, os códigos gramaticais que estão aqui. Eu preciso de uma leitura que seja autoconfrontadora. Como esse texto está denunciando os meus pecados? Eu estou andando em Cristo, eu estou radicado, eu estou sendo edificado em Cristo, eu estou edificando os meus irmãos, eu participo de uma vida comunitária saudável e eu promovo essa saúde também, porque há muitas pessoas em nossas igrejas, por exemplo, que acusam as suas comunidades de inúmeros pecados. Não há amor, não há comunhão, mas a pergunta que deve se fazer como réplica é: você tem promovido amor e comunhão? Você tem sido um agente de edificação para a comunidade ou apenas de acusação? Você entende que a igreja, uma igreja local, é uma comunidade de pecadores, não tem bonzinho. Não tem bonzinho. Quem é bonzinho, levanta a mão. Quem é bonzinho, levanta a mão. Não tem bonzinho. Nosso coração é mau, é perverso. Até nas suas melhores ocasiões. Ele é cheio de maldade e perversidade. Se não for a graça de Deus e a misericórdia dispensada sobre nós, nós teríamos sido consumidos, como diz a Escritura. Mas como nós temos nos portado? Você quer mudança na sua vida? Você quer mudança na sua família? Quer mudança no seu casamento? Você quer mudança nas suas relações com os seus filhos? Você deve ser um instrumento de Deus para isso. Não quando minha mulher mudar, e aí eu consigo mudar. Porque ela não muda, eu não consigo. Quando meu marido mudar, então eu vou mudar, porque se não for assim, eu não consigo. Não, não é isso que Cristo está dizendo a você. Cristo está dizendo: você deve estar radicado, você deve estar edificado em mim, você deve andar no meu caminho, você deve observar os meus ensinamentos, você deve viver em ações de graças e reconhecer a minha misericórdia, a minha graça, a minha bondade sobre sua vida. Você é um instrumento de Deus para a transformação de vários ambientes e atmosferas de convivência. Amém. Por isso, irmãos, cabe uma aplicação aqui. Nosso problema hoje, basicamente, não é o problema da dúvida se Jesus Cristo é Deus ou não. Isso praticamente está fechado para nós, evangélicos. A igreja resolveu isso durante muitos séculos, discutindo sobre isso, nos seus concílios ecumênicos, nas suas confissões de fé, nos seus catecismos. Isso para nós é resolvido. Então, as vãs sutilezas que têm nos seduzido hoje não é a respeito da natureza de Cristo. As vãs filosofias que têm desviado nossa mente hoje é a respeito de nossa natureza. O que nós somos, o que nós devemos ser, o que o mundo quer que sejamos e o que Cristo quer que a gente seja. Nós estamos em busca de quê?
O mundo dá formas, né? O mundo diz que você deve ser assim, você deve caminhar assim, você deve falar assim, você deve pensar de determinada forma para chegar em determinado lugar, mas não é isso praticamente que interessa à igreja. O que interessa à igreja é o que Cristo pensa de nós. Se hoje pudéssemos perguntar a Jesus: Senhor, o que tu pensas dessa igreja? Senhor, o que tu tens a dizer sobre a primeira igreja? Vocês tinham coragem de perguntar a ele? Vocês são iguais a mim, que eu não teria coragem de perguntar isso a ele. Porque perguntar a ele: Senhor, o que tu pensas de mim? Ele não precisava dizer nada, bastava olhar para mim, irmãos. Bastava ele olhar nos meus olhos, para que eu entendesse mais uma vez que ele sabe tudo sobre mim. Tudo. Tudo. Pedro disse: Senhor, eu não vou deixar você ir para a cruz, você não vai morrer. Jesus disse a ele: Satanás queria cirandar você, e eu não deixei. Antes que o galo cante, você vai me negar. Era aquele Pedro que disse: não, Senhor, você não vai lavar meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então, pois, jogue tudo aqui. Pode dar banho. Pedro é uma figura, né? Ele negou Jesus. Ele negou ter caminhado com Galileu. Mas a sua fala o denunciava. Porque é impossível um dia ter caminhado perto de Jesus e não ser afetado profundamente por ele. E é possível alguém que caminhou com Jesus, na sua prática de vida, negá-lo. Depois de Pedro ter negado, o galo cantou. E ele lembrou-se de que não andou no Evangelho. E ele lembrou-se do que Jesus disse. E ele lembrou-se do que Jesus era e do que ensinou e de como ele estava dando retorno a Cristo sobre isso. Ele negou. Você também negou. Você tem negado a Cristo nas suas atitudes. Tem negado a Cristo na sua forma de viver. Tem negado a Cristo no planejamento de sua vida, na sua casa, na seriedade que você lida com a igreja. Você tem negado a Cristo em vários momentos. O que resta? Chorar amargamente como Pedro. Isso é o primeiro passo. Mas o que vem depois disso? O que vem depois disso é a fala que veio, as falas que vieram depois da ressurreição. Diga a Pedro que eu estou vivo. Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Você colocaria alguém que fez uma raiva grande a você, agora grande, para cuidar de uma coisa muito importante na sua vida? Você colocaria alguém que negou relacionar-se com você sobre algo importante na sua vida? Você faria isso? Não, você não faria. Jesus fez. Ele pegou aquele que o negou, disse: cuide do meu rebanho. Só Jesus pode fazer isso, irmãos. Ele nos pega, depois de todos os pecados que nós cometemos essa semana, depois de tudo aquilo, ele nos arrasta para perto dele e nos diz mais uma vez: eu amo você. Eu quero você. Eu não abro mão de você. Eu morri por você. Eu cuido de você. Eu protejo você. Eu intercedo por você. Eu te dou segurança. Aqui e para sempre. Eu sou seu Salvador.
o seu Senhor, o seu Deus, aquele que te guarda, o guarda de Israel. Termino minha fala nessa noite fazendo algumas aplicações. Primeiro, aos novos na fé, aqueles que têm conhecido a Cristo e decidido seguir ao Salvador em dias recentes. Cresçam, meus irmãos, na fé. Progridam. Esse crescimento não pode ser saudável se for desproporcional. Cresça no conhecimento da doutrina. Cresça no amor a Deus, no amor ao próximo. Cresça na edificação mútua, servindo a Deus e a seus irmãos com dons e talentos que o Senhor deu a você. Não sejam levados por falsas doutrinas. O alimento espiritual que vocês precisam está no Evangelho, está na palavra de Deus. Não, você não precisa de uma igreja mais confortável, você não precisa de uma igreja com um aparelhamento de som de outro mundo, de última geração, não. Você não precisa fazer parte de uma grande catedral para se sentir discípulo de Cristo. Você precisa de Cristo e da sua palavra. Você precisa da pregação, do aconselhamento. Você precisa do socorro, da misericórdia dos irmãos. Isso é o que vai sustentar você na fé. Aos crentes antigos eu também digo, não adianta apenas receber a Cristo e não andar nele. Antiguidade não é posto. Pedro caminhou com Jesus desde o início. Foi chamado pelo Senhor desde o início e o negou. Não adianta apenas ouvir o ensino e não lutar para crescer nesse ensino recebido. A vida cristã é uma guerra. Para mudar, precisamos ter o foco de glorificar a Deus, de buscar sua vontade. Ser um cristão é imitar a Cristo, é viver para Cristo, é alegrar-se em Cristo, é caminhar para Ele e com Ele. Vir à igreja, vir ao culto no domingo à noite não torna ninguém cristão. Cantar não torna ninguém cristão. Nem pregar torna alguém cristão. Apenas uma vida que confessa os pecados, segue a Cristo e abandona todo mundo. Então, essa é uma identificação legítima. Esse é um verdadeiro cristão. Aos novos crentes e aos antigos também digo nessa noite. Não seja incoerente no que você recebe como alimento espiritual. Ou você se alimenta de alimento saudável ou de veneno para a sua alma. As duas coisas não dão certo. Você vai ter uma indigestão espiritual terrível. Não confunda Jesus com Baal. Não confunda Simão o mágico com Paulo. Não siga os místicos gnósticos de Colossos em vez de seguir a instrução de Epáfras, o ministro daquela igreja. O alimento que você recebe aqui tornará você o melhor crente. Ou o alimento que você recebe em outro lugar tornará você um pior crente. Não há harmonia entre a igreja de Deus e as seitas. As falsas igrejas não podem promover nenhuma espécie de edificação na vida de um cristão. Nenhuma. Nenhuma. Não siga movimentos estranhos. Não siga pregadores infiéis. Não caia naquela malha de engano que diz assim, ele é herege, mas as pessoas se convertem. Ele é herege, mas as pessoas se convertem, Jesus cura. Ele é herege, mas um milagre acontece. Jesus disse o seguinte, naquele dia alguns dirão, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. Pregadores eloquentes não impressionam a Jesus, irmãos. Grandes igrejas, impérios, com ensinamentos totalmente distorcidos do Evangelho, não impressionam Jesus. Grandes currículos não impressionam Jesus. Nada que os homens promovam impressiona Jesus. O que impressiona Jesus, o que impressionou Jesus, foi um homem que teve fé verdadeira. Jesus ficou maravilhado com aquilo. Portanto, meus irmãos, meus queridos irmãos,
O propósito não é que sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados de cá para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Apóstolo São Paulo. Sejamos firmes, enraizados, fiéis, edificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te oramos nessa noite, Senhor. Depois de ouvirmos a tua voz, suplicamos que nos ajudes a crescermos na fé, a abraçarmos a graça unicamente, de conhecermos a Cristo, nosso Salvador. Bendito Salvador. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, hino 409 do nosso Salmos e Hinos.